Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus do universo. Obrigado, Senhor. Deus da minha vida. Obrigado, poderoso Deus, Deus conosco, Senhor dos exércitos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado por mais uma aula, Senhor. Obrigado por mais uma palavra. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas boas novas disponíveis a nós. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado pela libertação. Obrigado pela cura. Obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus, porque nós podemos falar das suas coisas, podemos falar de ti, Senhor. Obrigado por cada uma das pessoas, Senhor, que assistem essa aula, Senhor, independente do tempo, do dia. Obrigado, Jesus, por aquela pessoa que está assistindo pelo celular, aquela pessoa que está assistindo pelo computador. Eu não sei em que ano, em que momento ela está assistindo, Senhor, mas eu declaro as bênçãos de Cristo sobre você. Não importa se você começou conosco desde o começo, não importa se você veio depois, não importa se é a primeira aula, não importa se está vindo na sequência. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre você. Eu declaro experiências incríveis com o Senhor. Eu declaro que você terá uma experiência incrível, pessoal, com esse Jesus que morreu por você, morreu por mim. Esse Jesus que inspirou grandes homens rendidos a escreverem cartas, epístolas, textos. Obrigado, Jesus, pelos homens que carregaram esse depósito, às vezes, muitas vezes, custando a própria vida, para que esse depósito chegasse até nós. Então eu honro aqui cada um dos mártires da fé, cada um dos seus filhos, que individualmente fizeram parte desse todo, dessa história de amor entre Deus e os seus filhos. Eu entrego, Senhor, essa aula a Ti, eu entrego, Senhor, o produto da minha voz, o produto do meu coração, o produto do meu pensamento. Faça da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula, estudo sobre identidade, tendo como base o Evangelho de João. Esse Evangelho incrível, diferenciado, que nos deixa contra a parede e nos confronta a todo momento com quem nós somos. Obrigado, Jesus. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo. Você que chegou agora. Se você quiser sentir no coração de compartilhar esse vídeo, se você sentir no coração de se inscrever, fica absolutamente à vontade. Vamos junto para mais uma aventura, porque o Evangelho é uma aventura incrível para dentro do coração do Senhor. Porque o Senhor nos ama, Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele morreu por nós, Ele nos livrou das trevas, do pecado. E só isso já fez toda a diferença. Então, qualquer estudo, qualquer busca é um complemento maravilhoso, porque é divertido desvendar e descobrir as coisas dele para que a nossa identidade se destrave. Porque, veja, existem muitos estudos teológicos e é muito incrível, mas o objetivo dessa aula
é realmente destravar a identidade do cristão. Porque o cristão que sabe quem é, sabe o que ele pode fazer. O cristão que não sabe quem é, não sabe o que pode fazer. E existe um sistema de mundo que tenta sufocar você, que tenta sufocar os seus. Mas a palavra diz que aquele que habita em você, em mim, é muito maior do que aquele que habita no mundo. Então vamos nos fortalecer juntos hoje. Eu comecei com essa imagem, a imagem dos dias de hoje, da localização do tanque de Betesda. Hoje nós vamos ler João 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. E é uma passagem incrível. Assim como todas elas, tem muita coisa a acrescentar a nós. Então o Senhor falou muita coisa comigo. Obviamente não é um assunto que se encerra aqui, tem muita revelação, tem muita coisa para o Senhor falar, tem outros canais legais que falam tanta coisa bacana, mas eu vou passar aqui aquilo que o Senhor me deu para que eu distribua na porção que Ele quer que eu distribua. Amém? Vamos lá? Vamos lá, João 5:1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Bom, gente, Jerusalém e o seu templo, eles foram destruídos várias vezes na Bíblia. Mas a mão do Senhor, a mão direita do Senhor, a poderosa mão do Senhor, sempre esteve, mesmo e apesar da idolatria do povo, do abandono do povo, do adultério espiritual do povo. A mão do Senhor sempre esteve com Jerusalém. E o Senhor, e ela sempre se reergueu pela bondade e a misericórdia dessa mão poderosa. Então, Jerusalém, quando ela foi destronada, destruída pela Babilônia, o templo ele foi dizimado. O templo de Salomão ele foi destruído, foi totalmente arrasado. E depois que os judeus eles foram libertados pelo Império Persa, usado por Deus, eles retornaram em camadas, em ondas, né? E Neemias veio perto da terceira onda e ele conduziu a reestruturação do templo, a edificação do muro, a edificação das portas. Neemias era um homem bom que tinha o favor do rei persa, e ele recebeu todos os recursos necessários. E esses muros, que são muros de proteção ao longo da cidade de Jerusalém, do templo, ele servia como proteção e símbolo de proteção. Proteção real do templo, proteção real do povo, mas ele apontava para muitas coisas. E esse muro, ele tinha 12 portas. São portas de acesso à cidade. Cada porta tinha a sua intenção, cada porta tinha a sua utilidade prática. Cada porta tinha a sua utilidade prática. Eu escrevi aqui algumas delas. São as 10 mencionadas em Neemias 3, tem mais outras 2 mencionadas depois, que é a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental
e a porta da guarda. Repara, a Bíblia é literal, eu sempre falo isso, e ela quer dizer o que está escrito. Realmente essas portas elas tinham funções pragmáticas, mas a Bíblia, inspirada por Deus, ela aponta para muitas coisas, que vai muito além de cruzamentos lineares, de interligações entre versículos, vai muito além disso. A Bíblia aponta espiritualmente para os dias atuais e todas as eras. E falar sobre cada uma dessas portas daria só isso daria alguns vídeos, Na internet tem algumas bons mestres que têm excelentes materiais sobre isso. Você pode pesquisar. Mas a título da aula de hoje, a gente vai se ater à porta das ovelhas. Porque não é à toa que ela é mencionada e explícita no segundo versículo. Jesus é sempre intencional. Eu falo isso toda aula e a gente não pode perder essa intencionalidade de Jesus. Porque veja só, a porta das ovelhas era a porta onde o rebanho sacrificial era conduzido. As pessoas levavam o rebanho para que elas façam expiação dos próprios pecados. Elas conduziam o rebanho para serem sacrificados. Essa é a função, desde a época de Neemias e na reestruturação do templo de Herodes, na época de Jesus, que existia ainda a Porta das Ovelhas. O nome Betesda, em aramaico, ele quer dizer casa de misericórdia. Repara, a Porta das Ovelhas era o lugar onde as pessoas levavam as ovelhas para a expiação dos próprios pecados, buscando a misericórdia de Deus. Amém? Nesse lugar onde Jesus foi, doentes, enfermos, pessoas sem esperança, desesperadas, aflitas, elas se amontoavam umas sobre as outras, buscando uma solução milagrosa, buscando a misericórdia do Senhor. Buscando a misericórdia do Senhor. E esse desespero dessas pessoas, como hoje, no momento da angústia, onde a mente ela se anuvia, onde o excesso de pensamento pode gerar uma direção errada até na própria fé. Então, nesse momento de desespero e de angústia, essas pessoas colocaram a fé em lugares errados. Porque, veja, nessa região de Jerusalém existia muita atividade termal. Esse agito das águas, onde algumas pessoas acreditavam que era um anjo se movimentando, muito provavelmente era uma bolha termal. Mas por quê? De onde veio isso? Porque veja só, a cura de Deus, ela é pela misericórdia dele. A bênção de Deus é pela misericórdia dele. A bênção de Deus, ela não pode ser alcançada pela força humana. A bênção de Deus, ela não pode ser disponibilizada para quem chega mais rápido, para quem é mais veloz, para quem é mais sábio, para quem é mais apto.
A bênção de Deus, no caso aqui representado pela cura das doenças, ela não pode ser alcançada pelo esforço físico de pessoas angustiadas. E é por isso que eu afirmo que eles estavam colocando a esperança no lugar errado. Porque na hora do desespero nós criamos inclusive teologias e aceitamos teologias. Aceitamos teorias para tentar de alguma maneira minimizar a nossa dor e criar uma esperança, nem que seja artificial. Mas veja em Salmo 41, 3: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não está na nossa performance. A nossa esperança não está na nossa velocidade, na nossa bondade, na nossa demonstração de piedade. Quem sustenta é o Senhor. É decisão dele. É decisão dele nos resgatar. Ele é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E Jesus é o sacrifício definitivo. Porque as pessoas, elas levavam as ovelhas sacrificiais, porque em Jerusalém existiam várias festas de peregrinação e as pessoas migravam. Jesus, ele estava nesse momento de peregrinação, porque ele veio cumprir a lei, ele não veio para negar a lei. Pessoas levavam os rebanhos para que através do sacrifício dos animais eles obtenham perdão pelos pecados que fizeram. É uma expiação. Mas Jesus é o nosso sacrifício definitivo. Ele entra pela porta das ovelhas se apresentando como o sacrifício final, o sacrifício suficiente. Ele é a ovelha e ele é o nosso pastor. Ele é a oferta e ele é o resgate. Entenda, querido, querida, assim como essa multidão aglomerada no tanque de Betesda, eu encorajo vocês a tentar imaginar como isso seria. Doentes, paralíticos, enfermos, amontoados, como um hospital público, a céu aberto. Assim somos nós hoje. E eu coloquei essa imagem de pessoas nos dias de hoje, pessoas que o olhar desatento, ele vai olhar e vai ver pessoas comuns nos seus afazeres, mas muitas vezes com doenças que não são aparentes. Hoje nós estamos aglomerados em nossas doenças, clamando também por misericórdia. Clamando também por misericórdia, esperando uma solução para as nossas angústias, esperando uma solução para o nosso desespero. E muitas vezes, no meio dessa angústia, assim como o equívoco dos doentes no tanque de Betesda, esperando uma solução que nunca vem, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em lugares equivocados, em lugares que nós não deveríamos colocar
a nossa esperança. Esperando movimentos de águas milagrosas, esperando movimentos místicos, esperando qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Num sobrenatural de outro governo. Muitas vezes colocando a esperança em rituais. Muitas vezes colocando a esperança em doutrinas. Muitas vezes colocando a esperança em tradicionalismos e religiões. A religião não é a resposta. Jesus é a resposta. Colocando a esperança em coisas, em objetos, em lugares. Colocando a esperança em pessoas. Colocando a esperança até em seres espirituais, mesmo que seja anjos. E a Bíblia repreende o culto a anjos. Nosso único culto é ao Senhor, a Jesus Cristo. Muitas vezes nós colocamos a esperança em nós, nos nossos talentos, nas nossas qualidades. Esperando algo e soluções que nunca virão. Porque existiam pessoas ali naquele tanque há anos, esperando a solução para os problemas. E a falsa esperança faz com que a gente perca tempo. Quanto tempo da minha vida eu não levei colocando a esperança em mim mesmo? Como uma cenoura colocada à frente. Já viu o cavalo antigamente? Colocava uma cenoura e ele tentava morder a cenoura e ele andava por isso. Só que ele nunca ia alcançar a cenoura, mas a cenoura sempre estava posta à frente como algo mentirosamente possível. É isso que os ídolos fazem. Os ídolos prometem, mas os ídolos não entregam. Tudo aquilo que você coloca a esperança, que não é a pessoa de Jesus, se torna um ídolo. E não se iluda. A Bíblia diz que o coração é uma máquina de ídolos. A nossa esperança tem que estar em Cristo. A nossa esperança não está em moveres de águas milagrosas, que não trazem solução. Amém? Jesus nos vê na multidão. A Bíblia fala: venham a mim, todos aqueles que estão desesperados e aflitos, porque eu darei descanso a vocês. Eu darei descanso a vocês. A partir do versículo 5 fala: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão.
Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Hum. Irmãos, nesse lugar que apontava para os dias de hoje, porque hoje o que se vê é uma multidão de pessoas enfermas emocionalmente, porque na mesma proporção que a medicina avançou na cura física, a nossa mente adoeceu. É o ataque desses dias. No meio dessa enfermidade, no meio desse lugar onde nós estamos amontoados com outras pessoas enfermas e muitas vezes nem percebendo isso, nesse lugar onde nós esperamos algo que às vezes a gente não compreende, mas a gente espera uma solução para a nossa dor, no meio da nossa solidão, no meio do nosso desespero, iludidos com pensamentos que prometem soluções e respostas que nunca virão, assim como a cura nesse tanque, que promete e não entrega. Muitas vezes nós estamos anestesiados ali nesse lugar, terceirizando culpa, terceirizando responsabilidade. Porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da vida. Você não sabe o quanto eu estou sofrendo. O meu estado justifica o meu jeito. Porque eu sofri, eu fui abandonado, então por isso eu posso ser agressivo, eu posso ser rude, eu posso pecar. Muitas vezes nesse lugar nós estamos anestesiados com isso. Muitas vezes nesse lugar nós estamos soterrados pelos nossos traumas. Soterrados, essa é a palavra. Soterrados pelas nossas rejeições. Soterrados por um sorriso que não recebeu. Soterrado por um abraço que não recebeu. Soterrado por um abandono paterno, soterrado por um abandono materno, soterrado por um roubo, por uma traição, soterrado por um abuso sexual, emocional. Soterrado pela solidão. Muitas vezes nós estamos nesse lugar, acuados pelo presente, nesse lugar que a gente não sabe o que está acontecendo, coisas acontecendo sequencialmente, como uma sequência, às vezes, de ondas. Nesse lugar, às vezes, no presente, que nos paralisa e a gente não sabe o próximo passo a dar. Muitas vezes nós estamos nesse lugar aterrorizados pelo futuro. O que será do futuro? O que será amanhã de mim? O que será da minha família? O que será da minha saúde? Porque isso é muito grande para mim e aparentemente não tem solução. Como uma paralisia, por exemplo, uma doença. Uma doença crônica, como uma depressão, como uma escassez.
como uma coisa que veio lá de trás, como um tsunami de emoções, e você acabou reproduzindo padrões para a sua família, e você se arrepende às vezes, e você não sabe como proteger, como rever isso, reverter isso. Muitas vezes nesse lugar a gente fala, eu não sei o que fazer. Nesse lugar é o lugar que ele nos vê. Assim como ele entrou naquela multidão de corpos maltrapilhos, porque o paralítico daquela época, ele realmente não tinha oportunidade, ele era um pária da sociedade. Jesus entrou naquele lugar de desespero e angústia. Ele viu aquele homem, assim como ele te vê. Jesus, ele olha para você. Ele olha para você agora. E ele, assim como ele fez com esse paralítico, ele nos chama à nossa responsabilidade. Você quer sair desse lugar? Você quer ser curado? Você quer ser curado? O paralítico olhou para Jesus. O paralítico olhou para Jesus. E a reação foi retirar a responsabilidade dos próprios ombros. Não tem ninguém. Eu sou sozinho. Eu não tenho ninguém para me ajudar. A minha vida é uma miséria. Quantas vezes nós não fazemos isso em algum nível? Terceirizamos as nossas culpas, justificamos a nossa paralisia pelo nosso passado. Justificamos os nossos atos pelo nosso presente. Sou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Meu pai, minha mãe, meu líder, a igreja. Você não sabe, fui ferido na igreja, fui ferido pelo meu pastor. E aí você pega a sua responsabilidade e coloca em alguém. E se você coloca em alguém, não é sua. Mas Jesus te vê e nos chama à nossa responsabilidade. Então nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus. E principalmente, obedecer. Levante-se. Levante-se. Esse homem, ele depositava a esperança no homem. Porque, de acordo com ele, se tivesse alguém para ajudá-lo, ele seria curado. O olhar de Jesus, o olhar de Jesus, ele passou
toda a confiança. Ele, através do olhar de Jesus, ele recebeu toda a confiança que ele precisava. Levante-se. Jesus te olha agora. Ele te olha agora, no lugar que você está. Não importa se é um lugar de desespero ou se é um lugar de altíssima confiança. Ele olha para você e ele enxerga além do que você vê em si próprio. Levante-se. Aquele homem levantou e pegou a maca dele. A Bíblia poderia relatar que ele simplesmente levantou, mas ele pegou a maca dele. A maca daquele homem, ele representava aquilo que derrotava ele. A maca era um lugar de prostração, simbolizava a doença, simbolizava o apoio, simbolizava a miséria dele. Levante-se. Jesus Cristo, ele te deu autoridade nele sobre tudo aquilo que te derrotava, sobre tudo aquilo que se levanta contra você. Em Jesus, nós recebemos autoridade e poder nele, para que nós consigamos dominar a nossa adversidade e colocar na cruz. O pecado não tem mais poder sobre nós. A doença não tem mais poder sobre nós. A adversidade não tem mais poder sobre nós. Poder sobre nós. Porque a paz que o Senhor ele dá é uma paz que não depende de circunstâncias. Porque você pode adoecer. Podem acontecer coisas adversas com você, assim como aconteceram com todos os apóstolos. Todos os apóstolos. Todos foram assassinados, tirando João, que sofreu também bastante. Mas a adversidade em Jesus não tem mais poder sobre nós. Então, levante-se, levantemo-nos. Pega aquilo que tentava te dominar e domine isso. Porque aquele aleijado levantou e ele não ia mais aonde a maca ia. A maca foi aonde ele ia agora. E provavelmente ele jogou fora. Domine a sua adversidade e ande em nome de Jesus. Receba agora esse encorajamento. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda tentativa de paralisia. Eu repreendo todo espírito de autodefesa e vitimização. Eu repreendo toda fuga de realidade. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem para se levantar, para que você continue em algo parecido com um tanque de Betesda, esperando em coisas que não são Jesus. Porque ele diz, ele pergunta hoje para você e para mim: você quer ser curado? Levante-se. 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 O sistema de mundo, ele vai reagir à sua cura. O sistema de mundo vai reagir à sua cura. Ele não quer que você reaja. Ele não quer que você saia desse lugar. O sistema de mundo, ele quer que você fique em looping, te dando falsas esperanças,
para que você viva uma repetição de padrões e uma esperança vã. Mas o Senhor traz liberdade para a gente. Assim como os judeus, eles tentaram esvaziar a importância. Eles tentaram esvaziar a beleza da libertação do homem. Eles tentaram minimizar esse resgate de Jesus, confrontando a regra com a vida. É como se eles falassem: a regra é maior que a vida. A forma é maior do que o conteúdo. Rejeite isso. Rejeite isso. Rejeite as tentativas de minimizar a beleza de Jesus na sua vida e na minha. Rejeite as tentativas de sequestrar a honra que é apenas dele. Para que o seu relacionamento com o Senhor ele perca força. Rejeite isso. Porque nós só temos aliança com aqueles que nós temos intimidade. E nós só temos intimidade com quem nós nos relacionamos. E assim é nos dias de hoje. Explicações, regras, teorias, ideologias, teologias distorcidas, muitas vezes tentam, e às vezes é bem sucedido, nos afastar da verdade. São construções complexas, que muitas vezes nós caímos nessas armadilhas. Jesus nos curou e nos libertou, essa é a verdade. Essa é a verdade. A Bíblia diz: se você vive pela letra, você morre pela letra. Se nós vivemos as regras, pelas regras nós morremos. Mas se nós vivemos pela vida, pelo Espírito, nós morremos nele, é a coisa mais linda do mundo. Então, queridos e queridas, sustente em seu coração, sustente em sua mente que ele é o único que tem toda a honra e toda a glória. Ele é o único valioso. Traga sempre ao seu coração Jesus para o centro da sua vida. Ele é a pessoa que te libertou. Traga ao seu coração. Traga ao seu coração. Jesus em nós, esperança da glória. Jesus em nós, esperança da glória. Eu repreendo em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente agora. Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vem se levantando para roubar a honra do Senhor na sua vida. Tudo aquilo que vem para tentar sequestrar aquilo que é do Senhor, para que a sua percepção vá para um outro lugar. Porque Jesus vê integralmente. Jesus, ele te olha. E Jesus não tem um ponto de vista. Jesus tem a visão integral. Ele é o único onisciente. Ele nos olha e ele nos vê com olhos incríveis. Porque você imagina, passando ali na frente daquele tanque, com tanta gente estranha. Eram doentes, maltrapilhos, párias,
O olhar humano veria uma massa de corpos. E possivelmente nós passaríamos direto e nem pararíamos ali. Porque devia ser um lugar que não, até o odor não deveria ser bom. Mas Jesus vê integralmente. Ele olhou para aquele homem, ele olha para você. Lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor fala para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Entenda bem, esse homem paralítico, ele era a vítima perfeita. Aleijado há quase 40 anos. Numa época de recurso limitado, onde a pessoa aleijada realmente tinha uma vida extremamente precária. Amontoado nesse lugar, entulhado ali nesse hospital a céu aberto. Ele era a vítima perfeita. Era um coração quase inalcançável. Sofrimentos, abandonos e traumas, eles podem realmente desenvolver armaduras quase impenetráveis de autodefesa. Uma autodefesa perfeita. Existe um grande risco da pessoa que sofreu bastante perder a conexão com o próprio pecado. Existe um enorme risco da pessoa virar uma máquina de combate. E não receber a cura. Porque, afinal de contas, você não sabe o que eu passei. Tudo se justifica pela minha dor. E aí você deixa de obedecer a Cristo e obedece à sua dor. Porque a palavra diz: se você se apresenta a alguém como escravo, você se torna escravo daquele que obedece. E obedecer à dor é um lugar terrível de estar. É um lugar terrível de estar. Mas o resgate de Jesus foi integral. O resgate de Jesus, ele foi integral. Porque veja só, você chegar para um paralítico, a vítima perfeita, e dizer: não peques mais. Talvez nos dias de hoje isso seria um escândalo. Como é que você fala isso? Você, olha, tadinho, coitado. Não fala assim. E aí você impede a tratativa do Senhor na vida daquela pessoa. As pessoas não precisam de coisas. As pessoas precisam de Jesus. A exortação também é demonstração de amor. E aquele homem não se fala qual foi o pecado dele. Mas algum foi, porque Jesus falou. Então nós devemos ser como Jesus, ouvir a voz do Pai e falar aquilo que nós precisamos falar. Porque Ele é nosso resgatador e nos fez resgatadores como Ele. Amém? Então vamos lá. Depois de revelar o seu poder e a sua autoridade, Jesus revelou a sua natureza. Ele revelou o seu poder, revelou a sua autoridade e revelou a sua origem, portanto. Ele é Deus, ele é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas estão submetidas a ele. Meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando, é o que diz o versículo 17.
E nesse momento ele apresenta o seu poderoso ministério de reconciliação. É um ministério poderoso de resgate. Porque o Pai está trabalhando a nosso favor, assim como o Filho está trabalhando a nosso favor. E esse ministério, nada mais, nada menos é do que Deus entre nós, caminhando entre nós, com poder e a vontade de distribuir a vida. Deus entre nós, distribuindo vida. E ele não foi percebido. Mais do que isso, ele foi rejeitado. E João, a todo momento, nos apresenta o tamanho do benefício para evidenciar o escândalo da recusa e da rejeição. Porque, veja, nós podemos estar com a coisa mais óbvia diante de nós, mas os nossos olhos podem ser treinados para não ver. Os nossos ouvidos podem ser treinados para não ouvir. E foi isso que os judeus fizeram. Principalmente os líderes judaicos. Eles treinaram, eles condicionaram os olhos a não ver e condicionaram os ouvidos para não ouvir. Porque se eles vissem, o ego deles ia ser demolido. Porque eles amaram a forma e não o conteúdo. E isso a gente pode pegar até nos dias de hoje. Muitas vezes nós amamos a forma e não o conteúdo. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, porque o conteúdo que se derrama em nós, que é celestial, que é Ele. Muitas vezes nós nos fazemos vasos ornamentados, como se o exterior fosse mais incrível do que o interior. Isso é errado em vários níveis. Vários níveis. A nossa fé, a nossa liturgia, as teologias, elas muitas vezes são adequadas aos nossos desejos. Muitas vezes, até a palavra de Deus, ela é distorcida e adequada para que ela se amolde aos desejos e às nossas paixões. Como se isso fosse possível. Isso só gera morte e desespero para aqueles que fazem isso. E muitas vezes nem percebem. Muitas vezes percebem. E isso se transforma em iniquidade. Que é o pecado percebido e perpetuado. É impossível conformar Deus ao homem. É impossível conformar Deus a qualquer coisa. Deus é soberano. Ele é absoluto. Lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa ser renovada nele. Porque o Senhor é o único que é absoluto. Misericórdia, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós criamos, Senhor, adequações para que nós vivamos as nossas paixões. Eu declaro, em nome de Jesus, um realinhamento de paixões, um realinhamento de prioridades, um realinhamento de visão, a começar por mim, Senhor.
para que os meus olhos permaneçam no alto, que é de lá que vem o socorro, é o que diz a sua palavra. É o que diz a sua palavra. E Jesus então nos apresenta um modelo de relacionamento. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Lembra de Nicodemos? Lembra do nascer de novo? Jesus fala que nós precisamos nascer de novo, porque a criança, ela não sabe falar, ela aprende olhando o pai falar, ela não sabe andar, ela aprende vendo o pai andar, ela não sabe se portar, ela aprende vendo o pai se portar. Jesus apresenta o padrão de como o pai se relaciona com o filho e como o filho se relaciona com o pai. Assim nós também devemos nos relacionar com o Senhor. Porque nós somos projeções de Jesus. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos. Jesus é a perfeita imagem de Deus e resplendor da glória de Deus. Ele habitando em nós, porque como nós vimos nas aulas passadas, nós somos tabernáculo dele. Isso faz com que nós irradiemos aquilo que é a substância dele. Nós não podemos apagar o Espírito. Misericórdia de nós por todas as vezes que nós resistimos a isso. Para que nós não sumamos. Porque muitas vezes nós não deixamos Jesus crescer pelo apego ao nosso ego. Porque nós ainda achamos que nós somos muito importantes para nós mesmos. As nossas características pessoais. Os nossos talentos e dons. Muitas vezes nós colocamos a nossa identidade naquilo que nós fazemos. Nós colocamos a nossa identidade naquilo que nós temos, muitas vezes, naquilo que nós, nos nossos acertos, ou às vezes nós colocamos a nossa identidade nos nossos erros. E nós ficamos transitando entre a arrogância e a depressão. Arrogância e a depressão. Arrogância e a depressão. Não é esse o modelo que Jesus nos ensinou. Não é esse o modelo que Jesus nos ensinou de relacionamento. O pai ama o filho e mostra tudo o que faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Nosso Deus, ele não quer que nós improvisemos numa tentativa de erro e acerto. E aí, se a gente acerta muito bem, se a gente erra muito mal. Nosso Deus é amor, nosso Deus é incrível. Adonai, nosso Senhor, Elohim, Deus em nós, entre nós. Ele quer que nós façamos, mas ele nos mostra o que fazer. Nós só precisamos estar com os sentidos alerta para que nós consigamos ouvir e aplicar. As visões de Deus têm 3 processos: visão, interpretação e aplicação. Nenhuma delas depende de nós. Ele nos dá a visão, ele nos dá a interpretação e ele nos dá a aplicação. Mas e eu? E eu? Se contenta com a maravilha de ser filho e a honra desse Deus permitir que nós sejamos coparticipantes da glória dele.
A gente não precisa mais de nada. A gente não precisa parecer especial para ninguém. Nós já somos especiais para Ele. Em nome de Jesus, que Ele flua. Porque Ele escolheu nos usar para que o reino dos céus se manifeste na terra. Ele escolheu nos usar. Que honra! Quem nós somos para isso? Então nós somos como João Batista. Nós não somos a mensagem, gente. Você não é a mensagem. Eu não sou a mensagem. Nós somos a voz que carrega a mensagem. Nós somos o carteiro. Nós somos quem transmite. Nós somos quem aponta: eis o Cordeiro de Deus, que diz que tira o pecado do mundo. Nós apontamos para o Cordeiro. Ele é Deus. Ele é a nova aliança. Ele é a própria nova aliança. Só Ele tem vida em si mesmo. Só Ele tem toda a autoridade. Somente Ele tem toda a autoridade. Ele tem a autoridade sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Então o Evangelho de João até agora ele nos deu um caminho que passa pelo arrependimento, um caminho que passa pela revelação de quem ele é, um caminho que passa pelo arrependimento, um caminho que passa pela necessidade de nós darmos legalidade a ele. Legalidade a ele. Porque ele se revela a nós, como se revelou a mulher samaritana. Ele permitiu com que nós possamos nascer de novo nele, para que ele nos liberte de nosso passado. Porque quando nós nascemos de novo, nós não ficamos melhores, nós ficamos uma outra coisa. O nosso passado não tem mais poder sobre nós. Obrigado, Jesus, por tamanha graça. Obrigado, Jesus, por tamanho favor. A obra de Jesus, ela dá testemunho de si próprio. Nós vimos nas aulas passadas que o propósito de Jesus é destruir as obras de Satanás. A obra de Jesus é a reconciliação do homem com Deus. O propósito dele comunica o objetivo dele. Entenda, a obra que Jesus veio realizar, que ele escolheu que nós sejamos coparticipantes dela, somente ele, só Deus pode realizar isso. A obra que Jesus veio fazer é de uma magnitude tão grande, é de um tamanho tão glorioso e gigantesco, é de uma correção de rota tão radical, que somente o próprio Deus pode realizar. Nós somos apenas os pequenos mensageiros das grandes mensagens que o Senhor distribui para toda a humanidade. Não existe espaço para a glória do homem. Não existe espaço para o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Não existe espaço para a glória do homem.
Porque a palavra diz que até as nossas boas ações e obras foram preparadas de antemão por Ele. A obra de reconciliação de Deus, a obra de reconciliação de Jesus, somente Deus, pessoalmente, com seu poder absoluto, poderia fazer. Não existe nada que o seu zelo pela religião possa fazer. Não existe nada que essa aula possa fazer, que eu possa fazer, que algum pastor ou líder, pai e mãe, não tem nada que a gente possa fazer, assim como não tem nada que aquele poço borbulhando água possa fazer. Não existe nada além de Deus que possa gerar essa reconciliação plena. Não existe nada que a performance humana possa fazer. Assim como naquele tanque, a velocidade dos aleijados era inútil. Assim como o conhecimento de Nicodemos era inútil. Assim como a astúcia da mulher samaritana era inútil. E Jesus esvazia o ser humano. Porque a própria obra de Jesus comunicava a sua autoridade, e isso era escândalo, porque isso diminuía de uma maneira assustadora a importância que aqueles líderes judeus tinham de si próprio. E muitas vezes, muitos líderes, muitos de nós, deixamos o evangelho verdadeiro de lado e desenvolvemos um evangelho de controle, um evangelho de manipulação, um evangelho da alma, um evangelho do eu. Mas Jesus, a verdade de Jesus, esvazia a glória humana. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Me libertará, nos libertará. A verdade de Jesus liberta de nós mesmos. E as Escrituras apontam uma direção clara. A gente viu isso nas aulas passadas. As Escrituras apontam uma direção clara. Nós não podemos criar novas direções que geram infidelidades, infidelidades morais, infidelidades intelectuais, infidelidades espirituais. Nós não podemos criar um culto ao eu. Porque é muito fácil aceitar a glória um do outro. É muito fácil. Essa cultura de elogio mútuo. Porque hoje, muitas vezes, até o eu te amo. Na verdade, o que a pessoa quer é ouvir de volta um eu te amo. Ela não está falando, ela está provocando. Ela fala para ouvir. Então é muito fácil a gente aceitar a glória. É muito fácil a gente entrar nessa cultura de enaltecimento do homem. É muito fácil. Mas Jesus nos orienta: procurem a glória que vem do Deus único, a glória que vem do alto, a glória que vem do alto. Porque as próprias Escrituras testemunham dele. A palavra diz que a própria natureza comunica
a glória dele. Então, irmãos, nós somos indesculpáveis. Levante-se. Levante-se. Pega aquilo que te aflige, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E se Ele é conosco, nada pode ser contra nós. Amém? Jesus, obrigado por essa aula. Obrigado por esse momento. Eu oro, Senhor, para que aquilo que foi liberado aqui, Senhor, essa porção que o Senhor me deu, que ela frutifique nos corações, que ela gere fruto, Senhor. Eu declaro correção de rotas, Senhor Jesus, que não seja apenas uma aula, mas que seja aquilo que a aula se propõe, um resgate da identidade, a começar por mim, Pai. Até a próxima, pessoal.